Oi, pessoal, tudo bem? Entrando aqui agora para apresentar para vocês um pouco da minha rotina de cuidados, as dicas que eu posso dar para vocês com relação aos dermocosméticos, o que tem de novidade, tá? Olha só, dá um look aqui no que eu separei para vocês, só para não esquecer de nada. Então, vamos lá? Podemos começar? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada, né, por me prestigiarem. Quem está chegando aí, muito obrigada mesmo. É emocionante a gente estar com as pessoas, mesmo que virtualmente, depois de tantos dias de isolamento. E então eu sou muito grata. E é também com gratidão que eu começo os meus dias. Eu acho que nós somos todos muito privilegiados e é a isso que a gente tem que se ater nesse momento de tamanha dificuldade mundial. Todos os dias, antes de começar qualquer rotina de cuidado, eu começo sempre com pensamento de gratidão. Eu acho que todos nós, vocês que estão aí do outro lado, com certeza, assim como eu, também são pessoas privilegiadas. Então, apesar de tudo que está acontecendo no mundo hoje, se a gente começar o dia, todos os dias, com gratidão, tudo começa mais leve, tudo se torna mais fácil de aceitar. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela presença. E vou falar um pouquinho de como iniciar uma rotina de cuidado. Após esse pensamento inicial de agradecer pelo dia, agradecer pela saúde, e enfim. Vamos lá, o que eu faço? Normalmente, eu uso sabonetes versáteis, que são multifuncionais. Eu gosto de sabonetes que, assim, geralmente eu prefiro, quem conhece as minhas formulações, sabem que eu sempre vou optar por um tratamento mais individualizado, porque é aí que a gente consegue reduzir ao máximo a chance de erro em termos de resultado. Então, se você personaliza o seu tratamento, ele tem muito mais chance de dar resultado, não é verdade? Então, a tendência é eu elaborar fórmulas individualizadas para os pacientes. Mas eu também utilizo muitos produtos industrializados. E eu gosto de estar sempre ciclando, por quê? Porque a gente tem um fenômeno de tolerância farmacológica na pele, assim como nos cabelos. E aí, o que acontece? Depois de 2, 3 meses, aqueles princípios ativos não são absorvidos da mesma forma. Com isso, a gente tem que estar com certa regularidade alternando esses produtos. Então, vamos lá, voltando à rotina diária, estou na etapa da limpeza. Que tipos de sabonetes que eu gosto? Pela questão sensorial, eu prefiro os sabonetes cremosos. Quando eu faço uma fórmula manipulada, eu já coloco nesses sabonetes um mix de ativos funcionais, que vão, obviamente, ser individualizados para cada paciente, mas geralmente eu vou colocar um ácido para todos os pacientes, assim, não sendo criança, todos os meus pacientes em que é necessário uma fórmula manipulada de limpeza, eu vou colocar ácidos. Por quê? Os ácidos, desde a década de 80, eles são reconhecidos pelo FDA, pela comunidade científica, como rejuvenescedores per se. Isso é muito importante a gente saber agora, né? E justamente com o tema dessa live, que é sobre os dermocosméticos agora, justamente em tempos de quarentena, de isolamento. Por quê? Porque se os ácidos são rejuvenescedores, vamos supor, eu tinha previsto uma série de lasers para fazer esse ano, bioestimuladores, uma série de tratamentos. Não sabemos quando poderemos retomar as atividades. Então, o que a gente pode ter à mão em casa? Justamente princípios ativos inteligentes que promovem esfoliação, né, que é o caso dos ácidos. Então, eles não fazem uma esfoliação abrasiva física, é uma esfoliação inteligente, química, ou seja, através daqueles princípios ativos e do pH e da concentração deles, eles vão fazer uma esfoliação gradual e progressiva da sua pele. E isso é inteligente, tá? Isso vai gerar o quê? Essa esfoliação, essa microesfoliação vai eliminar as células mortas da superfície, que é a camada córnea, e forçando o seu organismo a fabricar novas células. Olha que interessante. Então, muitas vezes, eu opto por colocar o ácido também no sabonete do paciente, porque além de fazer uma limpeza profunda, o paciente já está rejuvenescendo também.
E aí eu posso somar aí ramamelis ou ativos anti-acne, como lemongrass, cebonormine, para atuar reduzindo a ação das glândulas sebáceas. Enfim, posso individualizar esse tratamento. Mas também tem princípios ativos inteligentes e associados de forma bastante funcional em produtos industrializados. Então, nós temos no mercado, por exemplo, uma marca que eu não vou citar marcas porque, obviamente, eu estaria sendo antiética em favorecer algumas em detrimento das outras e também porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Eu não estou aqui com o objetivo de vender nada. Eu estou aqui com o objetivo de inspirar vocês a ter uma rotina de cuidado bacana, apesar de não terem acesso agora aos procedimentos propriamente ditos, e também para que vocês conheçam alguns princípios ativos tecnológicos que estão no mercado, que vocês podem lançar a mão e pedir para o seu médico. A minha conexão está ruim. Bom, vamos lá. Então, voltando à limpeza, além do ácido, eu costumo associar determinados produtos para individualizar o tratamento. E tem aquela marca que eu falei, que tem um sabonete cremoso, que é 3 em 1. Ele esfolia, ele hidrata e ele também tem princípios ativos anti-oleosidade, tá? Então esse é um dos princípios, esse é um dos produtos já prontos que você também pode lançar a mão. E aí, em seguida, o que eu faço? Uma coisa que eu não vivo sem, são as águas termais. Eu tenho 3 modalidades diferentes, tá? Então eu uso, por exemplo, uma água termal pura. E o que é a água termal? Uma água que vem da terra, e se ela vem da terra, ela vai fornecer para você os oligoelementos e os sais minerais que aquela terra pôde ofertar. Então é a mesma coisa, por exemplo, se você come um vegetal aqui no Brasil e você vai comer o mesmo vegetal, um tomate, por exemplo, na França, ele tem um sabor diferente, porque os sais minerais, os nutrientes daquele solo, eles conferem um sabor diferente. Então, assim, o teor desses nutrientes, ele vai variar de marca para marca. Tá? Tem algumas marcas que são mais concentradas, tem algumas marcas que têm silício e selênio, que outras não têm, etc. Então, eu uso uma água termal rotineiramente, que é pura e simplesmente se eu posso utilizar água micelar todos os dias, pode, com a mais absoluta certeza. A água micelar, ela é diferente dos outros produtos de limpeza. Por quê? Porque ela é a mais suave de todas. Tá? Então, todos os produtos de limpeza, desde os que nós utilizamos na nossa pele, até os shampoos e até os detergentes de uso doméstico, todo produto de limpeza tem por si só, por obrigação, que possuir surfactantes, que são os tensoativos. Esses tensoativos, eles são químicos, tá? Eles são princípios ativos que têm capacidade de remover a oleosidade, a gordura, etc. De que forma? Eles têm uma característica bioquímica em que uma ponta deles é redonda e hidrofílica, então tem afinidade pela água, e a outra ponta é hidrofóbica, que é geralmente a cauda dessa molécula, e a cauda dessa molécula que vai envelopar a gordura que está na superfície. Então esse produto, geralmente, quanto mais espuma o produto faz, mais surfactantes ou tensoativos ele tem. Então ele acaba fazendo uma micela, né? Ele faz tipo um invólucro para remover aquela gordura. E aí, sempre que a gente recomenda para o paciente um sabonete para face, o ideal é que seja no mínimo líquido, porque os sabonetes em barra, eles são mais agressivos por terem mais tensoativos químicos, tá? Então esse é um ponto. Aí o outro ponto, vamos supor, eu falei para vocês que eu gosto, até pelo sensorial, dos sabonetes cremosos. Por quê? Ai, peraí, deixa eu ver que tem uma perguntinha que eu vou tirar foto para poder acompanhar depois. Se eu não conseguir responder todas as perguntas hoje, eu vou respondendo por ordens e depois a gente pode marcar outra live, enfim. Então, o ideal é assim, começar por sabonetes que sejam menos agressivos, e a tendência é escolher um cremoso, que é melhor do que um líquido propriamente dito, e que não seja espuma, tá? Então, a espuma, ela
gostosa de aplicar, etc e tal, mas ela é um pouco mais química que esses outros, tá? E aí tem também a água micelar. O que é a água micelar? Ela já é uma água cuja suspensão tem uma série de micelas já prontas para remover a oleosidade. E aí, ela, de todos os produtos para limpeza no mercado, ela é aquela que tem menos agressividade, menos tensoativos. Então, ela é apropriada para bebês, para crianças, ela pode ser aplicada e permanecer na pele, justamente porque ela não tem tanta química. Ela também é indicada para os pacientes que passaram por procedimentos como laser, eles são com a pele sensível, quem fez peeling, e também para quem tem dermatites em geral. Então tá, passando a etapa de limpeza, passando a etapa do tônico, o que a gente pode usar de dia na pele? A gente pode usar, tem uma criança aqui me perguntando alguma coisa. Pode. Acho que ela quer dar um oi. Pode vir, Gigi, rápido para não atrapalhar. Bom, e aí eu normalmente faço a seguinte rotina. Eu tenho o hábito, para todo mundo que já entrou na curva de envelhecimento, recomendar ácidos noturnos. Se a pele é sensível, existem ácidos que podem ser prescritos para esses pacientes que não geram ardor, que são hipoalergênicos. Existem ácidos de fruta, existem os alfa-hidroxiácidos, existe a gluconolactona, que inclusive é um esfoliante químico que pode ser usado de dia, tá? E enfim, eu vou adequar a escolha do ácido, a concentração e o pH dele para o tipo de pele do meu paciente. Mas em geral eu prescrevo toda noite um ácido. Só que o ácido, para promover essa microesfoliação e obter esse resultado de rejuvenescimento que eu estou falando, ele vai fazer o quê? Ele vai remover aquela capa córnea, aquela camada superficial de células mortas, que é a queratina, e as impurezas também. Só que ele, para puxar essa pele, para destacá-la, ele vai precisar puxar água. E ocorre uma desidratação. Os pacientes que estão fazendo uso de ácido geralmente ressecam a pele. Então, isso também vai determinar a escolha dos produtos que eu vou usar de dia. Então, de acordo com a concentração, o pH e a agressividade do ácido que eu escolhi, eu vou também criar uma fórmula que seja um blend de ativos nutritivos, hidratantes, que possam restaurar aquela desidratação que o ácido da noite causou, tá? Então, geralmente, eu prescrevo ácido para uso todas as noites, e aí, para cola e pescoço, em noites alternadas, e na verdade, assim, no máximo 3 vezes por semana, porque cola e pescoço são regiões em que nós não temos unidades pilosebáceas. O que é isso? Nós não produzimos sebo nessa região, tá? E o sebo, ele lubrifica e protege a pele. Então, uma vez não havendo essa lubrificação, essas regiões são mais sensíveis à irritação. Então, essas regiões, cola e pescoço, eu reservo para uso de ácido apenas 3 vezes na semana. Na face, geralmente toda noite. E aí, de dia, eu vou recomendar esse blend de princípios ativos, nutritivos e hidratantes. Aí, dentre os hidratantes, eu gosto muito do Avenolate. Isso, gente, desde a década de 90, já se estuda muito a questão, assim, hidratante da aveia. Então, assim, antes de toda essa tecnologia que nós temos hoje nos cosméticos, antigamente, um dos recursos mais, assim, viáveis, baratos, que a gente lançava mão, inclusive as pessoas faziam banhos caseiros, máscaras caseiras, era justamente com a aveia. Então, ela tem essa propriedade hidratante. Tem um outro hidratante interessante, que não é caro, que é um princípio ativo chamado Hidroviton 24, que atua 24 horas na pele. A gente tem outros princípios ativos à base de ácido hialurônico microencapsulado, para também promover uma liberação lenta na pele. Estes são bem interessantes. Só que o que eu faço? Eu coloco um hidratante bem levinho e eu capricho mesmo na combinação de peptídeos,
peptídeos são frações proteicas, né? Então, por exemplo, o colágeno, ele é constituído de uma série de peptídeos. E existe uma série de peptídeos no mercado que são pró-colágeno. Esses peptídeos, a gente prescreve, por exemplo, hexapeptídeos, uma cadeia de 6 peptídeos, uma cadeia de 5 peptídeos. Geralmente, eles vão ter uma ação de proteção da degradação colagênica e também vão ter uma ação pró-colágeno, principalmente se associada a antioxidantes e outros nutrientes. Então, geralmente eu coloco zinco, vitamina C, silício ou um princípio ativo que já contenha esses nutrientes nanoencapsulados. E quando eu digo nanoencapsulados, eu remeto à nanotecnologia. A tecnologia de ponta que oferta o quê? Oferta que aqueles princípios ativos, eles possam ser liberados progressivamente na pele, porque eles são altamente envelopados um dentro do outro. Então, na verdade, você consegue reduzir o peso molecular daquele princípio ativo e você consegue, inclusive, associar uma série de princípios ativos numa só molécula e fazer a veiculação dela para que haja uma absorção lenta e minimizando os riscos de intoxicação celular, tá? Irritação, etc. Então, eu sou muito fã da tecnologia, da nanotecnologia, trabalho com ela já há pelo menos 15 anos. E vamos lá. Então, eu geralmente faço esse mix de nutrientes, vitaminas, antioxidantes, gosto muito dos bioflavonoides, adoro resveratrol, tanto via oral quanto via tópica. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui de princípio ativo que eu queria falar. Você está me atrapalhando, não posso. Então, vamos lá. E os tensores. Os tensores são o seguinte. Nós, atualmente, estamos diante da 4ª geração de tensores. Os primeiros tensores, obrigada, Sinara, os primeiros tensores que entraram no mercado vieram a partir de derivados dos crustáceos. Foi o DEMAI, alguns de vocês aí devem conhecer, inclusive até hoje eles estão presentes, firmes e fortes no mercado. Tia Solange, saudade. E aí é o seguinte, então a partir do DEMAI, inclusive foi um colega americano, que é o Perricone, que fez essa descoberta. Ele tem uma linha de cosméticos muito famosa no mundo todo. E quando ele publicou esse estudo, o mundo inteiro descobriu esse produto, fez várias associações. Tem também uma forma de otimizar a penetração dele, que é o liquid base. Tem outras formas que é associá-lo a um sal para ter o benefício, para ter um benefício combinado. Então fizeram assim, sal de ácido glicólico, glicolato de DEMAI e assim por diante, e ele não perdeu o seu lugar. Porém, depois dele vieram Raffermine, Tencine, uma série de outros, e a gente está na 4ª geração desses tensores. Então agora o carro-chefe do momento, de uns anos para cá, é o Intensil. Então, ele com uma concentração menor, você consegue ofertar para o paciente um resultado bem maior do que aquele que a gente obtinha com o DEMAI. Eu tinha que combinar o DEMAI com o Raffermine, com o Tencine. Então, eu acho espetacular. Aí, o que eu faço? Eu coloco pelo menos um tensor na fórmula do meu paciente. Geralmente, essa escolha eu faço também de acordo com o perfil financeiro dele. Se é um paciente que quer só algo assim de vanguarda, eu vou colocar o Intensil apenas, vou colocar os produtos mais de 4ª geração. Agora, se é um paciente que está com maior preocupação com quanto que ele vai gastar, eu vou lançar a mão do DEMAI, aí eu associo com mais outro tensor, eu associo nutripeptides, que é peptídeos associados com nutrientes, com zinco, por exemplo. O zinco também atua como precursor de colágeno e assim por diante. Então, assim, dentre outros fatores pré-colágeno, eu também gosto muito do silício em todas as suas formas. Tem o silício via oral, a Sinara, grande colega também, speaker da Sinclair, até fez uma pergunta
sobre se eu prescrevo nutracêuticos junto também para os pacientes. Eu prescrevo e eu uso 2 vezes ao dia uma série de nutracêuticos. Se der tempo a gente fala sobre isso, se não, eu prometo que eu faço uma live somente sobre nutracêuticos, porque tem muita novidade. Inclusive os cogumelos, tem os paraprobióticos, tem agora uma série de cogumelos, tem agora um extrato do shiitake que é usado para face também, que eu estou prescrevendo, e que também tem via oral. Enfim, tem muita coisa boa por aí. Mas, então tá, voltando aos tensores, aos cremes do dia. Além dos tensores, eu posso, vamos supor, se o paciente tem pele oleosa e ele quer um controle dessa oleosidade, eu vou colocar alguns ativos para minimizar essa oleosidade. E se ele é aquele assim, totalmente desesperado com a questão do brilho, não suporta brilho, aí eu também posso adicionar uns ativos cosméticos. Quando eu digo cosmético, ele tem uma função que não é uma função de tratamento, tá? Ele tem uma função química, tá? Então, por exemplo, cosmético vem do grego cosmetike, que quer dizer adornar, enfeitar, camuflar. Então você não trata com cosmético, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente tá num supermercado, por exemplo. O supermercado não vende algo que vai te dar um tratamento. O supermercado vai te vender cosmético, tá? Cosmético não pode penetrar na pele. Se penetrar na pele, ele se torna um medicamento. Aí ele se torna um produto dermatológico. Então, dermocosmético, ele é o quê? Uma mistura de ingredientes que são agradáveis cosmeticamente, de rápida absorção, tem um aroma bacana, etc e tal, diminui o brilho, que é uma ação cosmética, associada a princípios ativos que penetram, tá? Aí sim, passam pela regulamentação dos medicamentos. Tem bula, tem um estudo realizado, não é só o estudo se causou alergia ou não. Para lançar um cosmético no mercado, a gente só precisa disso. Um teste realizado no antebraço, dizendo que aquele produto não causou alergia, tá? Agora, um produto dermatológico, para ele entrar no mercado, são 10 anos de pesquisa e ele tem que demonstrar eficácia e segurança a curto, médio e longo prazo, tá certo? Então, por exemplo, eu estou tratando a oleosidade do meu paciente, mas ele quer uma ação adicional anti-brilho. Essa ação anti-brilho, eu vou propiciar ele com alguns princípios ativos, como politrep, tacalofane, que na verdade vão ter um efeito parecido com a sílica, que ela faz aquele efeito de concha, aquele efeito micelar, ela esconde a lubrificação por um tempo. Então ela tem um efeito transitório e ela não atua em nada sobre os sebócitos, tá? Sobre as células que produzem óleo. Então não adianta nada do ponto de vista de tratamento. Mas eu estou adaptando a minha fórmula para trazer um benefício extra que o meu paciente deseja, tá? Então essa é uma possibilidade. Existem outras possibilidades também nesse creme do dia, que assim, além desses nutrientes, além da hidratação, além da ação anti-oleosidade e dos antioxidantes, a gente pode ir personalizando de acordo com o que o paciente está precisando mais. Então, uma paciente que tem a pele bastante desvitalizada e ela já está assim, num ponto da curva de envelhecimento, né? De pele madura, entre os seus 50 e poucos anos e 60 anos, etc e tal, é uma pele que sofre um ressecamento absurdo e uma pele que precisa também da gente repor um pouco de hormônio. Então a gente pode lançar mão de substâncias fitoendócrinas com ação na verdade assim, uma ação estrogênio-like, ou com estrogênio propriamente dito. Existem formulações específicas de estrogênio que são seguras para se tratar a pele da mulher menopausada. Então também é uma opção, tá? Fora aí, e a última dica que eu ia falar sobre esse creme do dia. Ele pode ser aplicado em face, colo e pescoço 1 ou 2 vezes ao dia, tá? Não tem aquela questão, como ele não irrita, ele pode ser aplicado em colo e pescoço 1 ou 2 vezes ao dia, tá? Uma vez tendo aplicado este produto,
Depois de 10 minutos, a sua pele já está apta a receber outro produto ou maquiagem. Nunca apliquem um produto imediatamente após o outro. Por quê? Porque nós não temos capacidade de absorver todos esses ingredientes de uma só vez. E aí você vai ter uma saturação ali de ingredientes na superfície da pele e você pode até mesmo ter um resultado cosmético inadequado, né? Você fica com aquele aspecto craquelado, aquele aspecto heterogêneo na superfície, tá? Então essa é outra dica. Em torno dos olhos a gente pode fazer toda uma gama de tratamentos. Vai depender também do que o paciente está apresentando. Então tem pacientes, por exemplo, que acordam com o olho muito inchado, ou por uma questão alérgica, familiar, ou por uma questão de terem dormido mal, ou de terem bebido bastante na véspera. Esses pacientes, a gente pode prescrever para eles alguns princípios ativos com ação drenante, com ação de melhora da circulação local e controle do edema, controle e tratamento do edema. Carol, linda. E aí, o que eu gosto de sugerir? Eu gosto muito da fitocosmética, mas eu não vou falar muito dela hoje, porque na segunda eu quero fazer uma outra live só sobre fitocosmética, tá? Mas assim, eu tendo a gostar muito de incorporar alguns fitoativos, e aí eu gosto muito de extrato de Hera para essa região, e até mesmo centelha asiática lipossomada. Mas existe um princípio ativo de mais vanguarda do que esses, que é o Nodema, que é bem específico para esses pacientes que têm edema nessa região. E aí a pele, ela fica com turgor, com firmeza, com vivacidade, e ela diminui aquele aspecto de edema que incomoda tanto alguns pacientes, tá? E vamos supor, quando o paciente tem olheiras, o que a gente tem que pensar? A gente tem uma estase sanguínea ali. Quando a olheira é de característica familiar, além da familiar, étnica, além dessa questão de estase sanguínea, porque o sangue, ele tem pigmentos, né? Então, haveria ali pigmentos sanguíneos, certo? Pois é, tem pessoas também que têm essa olheira, que é uma pigmentação familiar, bem característica, aí já tem também pigmentos do tipo melanina. Então, são dois pigmentos diferentes. Então, o tratamento da olheira, ele também tem que ser bem individualizado. Neste caso, a gente faz o seguinte, a gente prescreve ativos despigmentantes propriamente ditos para questões ligadas à melanina, que é o mesmo que a gente faz para melasma, etc. e tal, pode ser ácido tranexâmico, pode ser ácido fítico, ácido cógico, nanocógico, enfim, azeloglicina, uma série de ácidos, só que numa concentração bem baixinha para essa região. E a gente pode também lançar mão de alguns ativos, desde os mais antigos, que entraria, por exemplo, a heparina, aos mais modernos, né, que poderia ser o aloxil, para fazer a remoção desses depósitos de pigmento sanguíneo. Tá? Ela quer uma dica para comprar hoje. Eu não posso dar uma dica porque seria antiético da minha parte, porque não existe um produto que seja ideal para todas as pessoas, né? Por isso que é tão difícil a gente individualizar um tratamento com os produtos industrializados. Você tem que lançar mão de vários, porque pensem comigo, se você chega numa prateleira, diante de uma prateleira, aquele produto está disponível para você comprar sem receita, para você, para sua mãe, para sua avó, para sua filha, para o seu marido, para uma conhecida que seja de outra etnia. Então, quer dizer, como que ele vai atuar em todos esses tipos de pele de forma eficaz? É impossível, porque cada uma tem uma densidade, número e tamanho de poros diferentes, uma idade, né, cutânea diferente, enfim, existe uma hidratação diferente. Então, assim, é muito difícil personalizarmos um tratamento quando você está
diante de um produto desses, né, que é indicado para todas as pessoas. Aí o paciente realmente tem que ter uma rotina de ter vários produtos, certo? E aí, voltando à questão então dos olhos, acho que era isso que eu queria falar. Tem gente que perguntou alguma coisa, flacidez das pálpebras. A flacidez das pálpebras, gente, é algo que realmente é um desafio para a gente tratar no próprio consultório. Então, uma vez que há flacidez, o indicado mesmo são os tratamentos do tipo procedimentos a laser, microagulhamento e os fios. Agora, mesmo estes podem ser insuficientes quando o grau de flacidez é avançado. Quando o grau de flacidez é 3 ou mais, o paciente tem indicação cirúrgica. Então, é muito importante a gente saber também até onde a gente pode ir, né, dentro de uma expectativa realista, com o que a gente vai tratar em casa. Quando eu sugeri para vocês esse tema, é porque agora a gente está com tanto tempo disponível, né? Então aquela máscara capilar, aquela máscara facial, aquele ácido que a gente enrolava para usar, agora é a hora. E eu posso dar umas sugestões para vocês, para inspirarem vocês em relação a esses princípios ativos bacanas que estão no mercado e que a gente pode lançar mão e incorporar para agora que a gente tem esse tempo. Então, quem quiser usufruir disso, vai usufruir, mas tem que ter noção que não estão me perguntando aqui como avaliar o grau. Geralmente quem vai avaliar o grau é o médico, tá? Mas quando você faz esse pinçamento da pele e você solta, se demora mais que 2 segundos, já tem flacidez. Eu tô com flacidez grau 1 aqui. Tá? E aí você vai fazer tanto na região lateral quanto na região medial, que é essa região mais próxima do nariz, certo? E você faz esse teste. Se você fizer esse teste, já deu 1 grau, você vai se beneficiar dos cremes? Vai, mas eles não vão ter capacidade de te ofertar um tratamento que você verdadeiramente precisa. Certo? Você precisa de um tratamento um pouco mais agressivo, porque redundância de pele é uma das coisas mais difíceis de tratar no consultório. São muitas sessões de laser, são muitas sessões de microagulhamento, mesmo microagulhamento robótico que associa radiofrequência e agulhas, tá? Então, assim, é um tratamento constante. Quem tem tendência à flacidez tem que estar sempre fazendo uma suplementação via oral de whey, com peptídeos de colágeno, com outros aminoácidos, né, que são os tijolinhos dos nossos músculos. Tem que estar treinando, tem que fazer yoga facial. O ideal é estar sempre se cuidando para não deixar tudo despencar de uma vez, tá certo? E aí, então eu falei dos olhos. Já que a gente está falando de contorno, vamos falar um pouquinho de pescoço também? Bom, não podemos fazer o Nefertiti Neck Lift, não podemos fazer tratamento de papada, não podemos fazer nada que seja, como que fala, que seja invasivo no momento, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu sugiro realmente um pouquinho de yoga facial, que são exercícios que melhoram a tonicidade. Para essa região do contorno tem um exercício que deixa a gente bem feia, mas que é fácil de fazer, que é o do platisma também, né? Porque o platisma interfere diretamente aqui com a questão do contorno. Muitas vezes a gente tem um contorno ruim por causa das bandas platismais que se aderem aqui na porção inferior do rosto. E, enfim, esses exercícios são importantes. E a gente também, quando for aplicar os cremes, massagear bastante essa região. Existem produtos que são bem interessantes também para contorno, aproveitando, e que são o seguinte, que são aqueles produtos que oferecem ação do tipo plump. O que é isso? Eles redistribuem a água na superfície da pele e mimetizam um preenchimento.
algumas pessoas dizem, aqueles princípios ativos, preenchimento like. Eles vão substituir o preenchimento? Não. Assim como aqueles que falam que são dermorrelaxantes não vão substituir um botox. Mas eles são super hidratantes, geram bastante satisfação nos pacientes e tem uma combinação que eu faço que costuma fazer muito sucesso, que é o seguinte: eu prescrevo para lábios, aqueles pacientes que querem estar sempre com os lábios bem inchadinhos e tal, volumosos, e que às vezes já até fizeram preenchimento. Eu prescrevo uma fórmula que vai conter ativos rubefacientes, que otimizam a circulação nessa região labial, e também esses ativos já são plump. Então a gente pode mandar manipular um gloss com essas características e o paciente fica super feliz, tá? Fica propício para fazer bastante selfie, bastante carão. Deixa eu ver o que é mais que eu queria falar para vocês. Então a gente falou dos ácidos despigmentantes e acabou a bateria do meu computador, não sei o que eu anotei. Quanto aos ácidos, geralmente os pacientes utilizam, pode deixar que eu prescrevo para vocês, Sinara. Os pacientes utilizam, os pacientes que utilizam ácido, eu gosto de prescrever junto também um pool de despigmentantes, principalmente se tem melasma. Quando eu digo pool, é assim, uma associação de despigmentantes. Isso otimiza muito o meu resultado. É até ruim para mim, porque eu tenho pacientes que falam assim: agora eu tinha marcado o peeling, o microagulhamento pro melasma, agora eu não preciso mais, já super clareou a minha pele. Mas vamos lá, o que eu faço? Claro, levando em consideração o tipo de pele do paciente, o que ela tolera. Eu associo ácido tranexâmico com azeloglicina, com nanocógico, com belides, idebelite, uma série de ativos clareadores junto com o ácido da noite. E coloco a vitamina C e silício associados, tá? E deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Alguém perguntou de plasmage, mas eu não trabalho com plasmage, tá? É uma tecnologia de plasma. Colegas dizem que é plasma certificado e que é o melhor de todos os aparelhos disponíveis no mercado brasileiro para essa finalidade. Mas para essa finalidade de tratamento de redundância de pele, seja em região de jaws, contorno em geral e em torno dos olhos, geralmente eu uso aquela técnica que eu apresentei no Congresso Mundial de Dermatologia em Milão, que é a técnica de laser escultura facial, uma técnica pontual seguida por uma técnica de retexturização feita com CO2 fracionado, tá? Então essa é a técnica que eu uso para esses casos avançados de flacidez. Mas não sou contra, sei que tem colegas tendo ótimos resultados e acho que é uma escolha viável. Se o seu médico recomenda, tem expertise no assunto, por que não é verdade? Tá. Voltando à questão do sensorial, quando eu estou diante de pacientes que são realmente muito exigentes com a questão cosmética, eu posso, mesmo lançando mão de ativos manipulados, eu posso dar um plus naquele tratamento. E aí eu coloco geralmente Perfection Spheres, que vai ter uma ação bem semelhante a um primer, então ela vai uniformizar a pele, vai minimizar imperfeições, vai fechar os poros, tá? E tem também o Dry Flow, que também reduz a oleosidade e tem um sensorial muito gostoso, ele absorve muito rápido e eu gosto bastante. Aqui tá perguntando sobre aquilo que eu falei da tolerância farmacológica. Olha, geralmente eu recomendo aos pacientes não deixarem passar de 3 meses a formulação. Geralmente quando a gente prescreve algo manipulado, a gente prescreve já uma quantidade para que não passe desse tempo. Primeiro que o produto também vai envelhecer, né? Vai perder suas propriedades de frescor. E segundo porque... segundo por causa desse mecanismo mesmo de tolerância da pele.
Deixa eu ver, eu falei dos ativos plump. Ah, teve uma outra coisa. Quando eu falei de pele menopausada, eu falei de pele desvitalizada pelas questões de déficit hormonal. E agora tem uma outra questão também. Nós estamos com estresse na pele. Quem aí não está com estresse? A gente finge que não tá, né, gente? Eu tô estudando 10 horas por dia para poder focar e não pensar nas adversidades. E é o que tá funcionando para mim. Não sei vocês. Mas, enfim, a pele estressada, ela tem aumento do estresse oxidativo. Então, tem aumento dos radicais livres. Quando a gente... obrigada, Sinara. Beijo, beijo, Ciro. Saudade. Então, quando a gente lança mão de antioxidantes via oral e tópica, a gente está querendo combater esses radicais livres, certo? Inclusive, no nosso organismo, nós temos alguns antioxidantes naturais. Nós temos a SOD, que é a superóxido dismutase, que é um dos maiores antioxidantes do mundo. E nós temos a glutationa, que inclusive podem ser prescritos via oral humana. E também o Arazyme, tá? Que é também outro peeling enzimático desenvolvido através de biotecnologia a partir da aranha. E são peelings que a gente pode fazer o verão todo, enfim. Embora agora a gente possa fazer peelings propriamente ditos, porque a gente não vai ficar saindo tanto assim. De novidade, a gente tem o Realagen também, que tem uma ação biomimética, faz um peeling biomimético, tem uma ação pró-colágeno, tem uma ação de melhora da comunicação e liberação dos fibroblastos, tá? Que são células pró-colágeno. Tem o Prodizia também, que é essa melatonina de alta absorção, melatonina tópica, que eu falei que melhora a expressão dos genes que atuam no reparo celular, no reparo do DNA. Tem os cogumelos do shiitake. Deixa eu ver. Eu acho que eu falei sobre os principais ativos. Agora tem um pó também de ametista que a gente pode mandar manipular nas máscaras faciais. Bom, acho que de novidade era isso que eu queria falar. Agora, sobre as máscaras, se vocês acharem importante, a gente pode falar um dia só de máscaras e a gente fala de máscaras faciais e máscaras capilares. Na verdade, existem ótimas máscaras no mercado, principalmente as coreanas, mas algumas delas estão no mercado brasileiro e algumas podem ser manipuladas também, com todo esse aspecto com todo esse aspecto de nutrição, etc., ação pró-colágeno, etc., e também com os benefícios dos ativos de ponta, nanotecnológicos, mas o ideal é sempre individualizar no meu modo de ver. Tá? Aí a gente pode falar sobre isso. Tem também as questões que a gente pode falar agora do tratamento das mãos, né? Os óleos de limpeza, desculpa, eu achei que tivesse te respondido, Clarissa. Então, a Clarissa citou algo justamente que também é um produto asiático e que são óleos que se utilizam lá para limpeza. Tá? Na França, na Itália, agora está muito em voga os óleos secos, né? De uns tempos para cá, existem esses que são mais caros, existem estes que são mais baratos, que servem tanto para face quanto para cabelos, qualquer região do corpo, etc. Porém, nem sempre são indicados para todas as pessoas. Esses asiáticos têm marcas boas e têm marcas ruins. Embora eles dominem a área da cosmética, eles realmente dominam, eles estão muitos anos assim na nossa frente. Eles, o propósito desses óleos deles, o que é? Tipo um balm, o que seria um bálsamo para nós, que é aquela consistência bem pegajosa, bem oleosa, que a gente usa, por exemplo, nas pomadas cicatrizantes, etc., ou diante de dermatites. Eles têm um creme com essa viscosidade, só que um pouco mais seco
e ele é utilizado para remover o excesso de óleo da pele, porém, na sequência, elas costumam utilizar um produto de limpeza. Na maioria das vezes vai ser uma espuma. Então, eu acho que assim, é criar uma etapa a mais no seu dia a dia e muitas vezes aquilo não vai te dar o resultado desejável. Eu sou muito mais utilizar uma água micelar, tá? Uma solução micelar, ou então um creme de limpeza que seja suave, ou um creme de limpeza funcional, que é como aqueles que eu falei, né? Que tem tantos industrializados quanto os manipulados, mas que seja multitasking, né? Porque a gente hoje quer, no mínimo de tempo, obter o máximo de benefícios. Então, geralmente, quando eu sugiro algo para limpeza, eu já sugiro algo que tem princípios ativos benéficos também. Para o paciente explorar as duas coisas, para remoção, mas também para nutrição. E então é isso, não é que ele não possa ser utilizado para pele oleosa, ele pode sim, mas ele tem uma etapa à frente para remover o excesso de oleosidade. Então assim, é indicado, por exemplo, para maquiagens muito pesadas. E se vocês já viram, por exemplo, quando você tem um frasco que não sai o adesivo e fica aquele grude, como que você remove aquilo? Você remove aquilo com óleo. Então você tem que colocar óleo em cima de uma superfície que está lubrificada, que está pegajosa, para depois removê-la. E aí você limpa com óleo e depois passa um sabonete por cima. O mecanismo é o mesmo, tá? Você usufruir de um óleo para tirar algo que está com excesso de óleo. Mas aí depois você vai ter que tirar também essa última camada de oleosidade que permaneceu na região, na superfície. Obrigada, Bianca. A Bianca falando do meu cabelo. Esse cabelo dá tanto trabalho porque ficou muito seco, eu descuidei. Foram anos e anos e anos de química. Tem aí pelo menos 25 anos de química. Mas a gente tenta dar um volumezinho, dar um up. Produtinhos aqui, produtinhos ali. Eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre cabelos. Se vocês toparem, vocês me mandam as perguntas e eu farei com muito prazer. Nosso tempo está chegando ao final, queria saber se tem mais alguma dúvida dentro disso que eu falei, porque o que não for desse tema, a gente pode abrir uma outra live para vocês. Eu tô carente, muitos de vocês também estão, e aí a gente pode se encontrar mais vezes e conversar muito, né? Porque é tão importante. Nunca foi tão importante o contato humano, né, gente? Impressionante. Como a gente sente falta. Eu tô aqui emocionada de ter esse tanto de gente me assistindo. E é sexta-feira, a gente não pode nem falar sextou, vamos sair. Não, a festinha vai ser em casa mesmo. Mas que alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. E eu aguardo então sugestões de temas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana. Segunda eu tô aí com uma live com uma convidada querida, que é uma médica dermatologista do Rio, a doutora Patrícia, que ela também é especialista em medicina chinesa. Como eu falo muito de tecnologia, eu amo tecnologia, quem é meu paciente sabe que eu gosto de trabalhar só com tecnologia de ponta, mas eu amo a fitocosmética, eu olho muito para dentro, para a essência do indivíduo. Eu acho que a gente tem que estar sempre meditando, rezando, buscando autoaprimoramento. Então eu acredito que todas as mudanças vêm de dentro. E aí é isso. Eu acho que aí eu escolhi essa colega para a gente falar desse tema, medicina chinesa, medicina alternativa, junto com esses tratamentos de pele, o que a gente pode fazer em casa nesse período da quarentena para se sentir bem consigo mesma e com a nossa pele, com a nossa autoestima, né? É importante a gente continuar se cuidando, continuar, acima de tudo, se amando e se aceitando. Então a ideia é essa. Mais uma vez, obrigada e espero vocês na segunda. Assim que eu tiver noção do horário, eu comunico vocês, tá bom? Muito obrigada pelo prestígio de tê-los aqui comigo. Obrigada, beijo, 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 tia Sol. Beijo, beijo, Clarissa, obrigada por me prestigiar. Um beijo.